E começamos na companhia esse é meu amigo, que assim como eu, adora televisão. Ele estudou de perto a história desse veículo de comunicação no Brasil e conviveu diretamente com a atriz Vida Alves, que desenvolveu aí uma enorme contribuição para o mundo da televisão. Boa noite, Elmo Frankfort, consultor de TV, bonito isso? Boa noite, tudo bom, Zé Armando? Tudo jóia, bem-vindo ao Todo Seu, você faz parte da história do Todo Seu. É verdade, eu que agradeço estar aqui, é de certa forma uma homenagem também para Vida Alves, que a proposta não era nem essa, né? Iam me chamar para falar sobre televisão. E aconteceu a partida dessa grande estrela, dessa amiga nossa, né, Vanucci? Mas você sabe que eu digo o seguinte, a Vida, ela deixou um belo exemplo, uma bela obra, que é esse resgate. A gente está falando sobre televisão aqui, tem tudo isso documentado graças a ela, né? Que, assim, sim. Ela que foi lá, foi a primeira a falar, vamos organizar essa história, né? Não, e é uma pessoa que ela vai ficar para sempre. É um mito. A gente vai perceber isso cada vez mais com o tempo, né? Sim. Então... Elmo, me explica um negócio, por que a história da televisão é tão fascinante? Porque assim, cada dia que a gente vai para casa, por mais que hoje em dia tenha internet, tenha as novas mídias, a televisão ela faz parte, né, de todo esse complexo, do cotidiano do brasileiro. Então é impossível você falar apenas da história da televisão. Você está falando também da história do brasileiro, história do mundo. A gente pensando agora de uma forma mais macro. Então você vê com a evolução de 1950 para cá, as pessoas que aprenderam até a falar melhor pela televisão, sim, que acompanharam as campanhas beneficentes. Que descobriram o mundo através da televisão, né? O que era importante para vacinação, para descobrir o mundo, realmente. Então é um pouco da história, a gente não fala apenas isso no jornalismo, mas entretenimento. Se a gente for fisgar os tapes, ou as fitas antigas, tem registros até da moda. Então daqui a pouco eu assistia essa matéria, você vai falar assim, ué, mas que estranho, ele está usando essa roupa aqui. Não, isso aqui não é moda dos anos 2010. Não, a televisão, ela registra. Verdade. Você sabe, costumes, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente começa a observar o quanto que nós somos influenciados pela televisão e quanto a gente influencia a televisão. Quando você pega, por exemplo, Tarcísio Meira, você começa a olhar e fala assim, pô, mas eu já vi o Tarcísio como galã, né, como o herói, como o vilão, como agora o avô, né? E você vê que ele ajuda a contar a mudança de comportamento desse homem brasileiro, né? Porque ele viveu o homem em vários momentos, né? Glória Pires, que nasceu com a televisão. Então a gente vê ela pequenininha, ela e tantos outros, né? Agora, Elmo, você é um pesquisador da televisão, né? Você já escreveu livros, já falou da TV Gazeta aqui, já falou, sim, da TV Manchete, já falou da televisão em 3 tempos, que era lá o início, a chegada da cor e o digital. É fácil fazer pesquisar sobre televisão? Não é algo é fácil. Não é fácil, mas é algo que assim, eu até digo que isso não é apenas uma obra minha, mas de vários pesquisadores e também da Vida Alves, dos pioneiros, que mudaram um comportamento da própria área. Porque televisão a gente faz industrialmente, né? Todo dia uma coisa nova e vai passando. Agora, como é que preserva algo tão rápido, tão efêmero? E aos poucos foi mudando, principalmente dos anos 90 para cá, essa consciência. Então é algo difícil. E até lá atrás, ir atrás de documentos, dos tapes que sobraram, que não são muitas coisas. Nós temos... Perdeu muita coisa em incêndio, né? E além disso, não se guardava muito também, porque fita era cara. Então, grava-se em cima, né? Vai colocando em cima das coisas. Quando eu fiz o livro do Cassiano Gabus Mendes, eu fui atrás dos registros de TV de vanguarda. Você tem minutos que sobraram. Nossa. Minutos. De um programa que durou 16 anos. 16 anos, né? Minutos é... Agora é interessante, né? Como a televisão dos anos 50, 60
pouco tem, né, assim, registrado mesmo, assim, até de roteiro. Os caras não guardavam nada, né, assim... De memorabilia, né, de objetos. Como você falou, era a indústria, você tinha que é o seu trabalho, você tem que fazer, entregar, amanhã tem outro capítulo e aí vai e ninguém guarda, né, Não, e a gente já conversou até muito sobre isso, e a Vida também falava também disso, vários colegas, porque nós temos pioneiros no DNA, né, Vanucci? E esse negócio deles levarem coisas de casa para que acontecesse a coisa. Precisa de uma roupa. Vai lá e coloca isso no teleteatro. Precisa fazer uma senhora. Pega a roupa da avó, porque a roupa, o chale, para poder caracterizar. Tudo. A Glória Menezes, ela levava... Os móveis também. Ela levava o sanduíche para todo mundo quando fazia externa, porque não tinha... alguém tinha que se preocupar com isso, né? Era um negócio... Você falou da vida, a vida foi pioneira, não só pioneira no veículo, mas foi pioneira em alguns momentos. Primeiro beijo, todo mundo vai lembrar do primeiro beijo que está aí, né? Como é que foi o contexto que surgiu para romper algo que era um tabu, né? Que ninguém via um casal se beijar publicamente. Olha, eu te falo que é difícil falar um pouco sobre isso nesse momento, porque é a primeira vez que eu repito a história do beijo, entre todas as outras histórias, depois que ela se foi. Mas aconteceu uma vez um episódio que ela precisava, de última hora, era uma consulta médica, ela precisou ir. E aí ela chegou e falou assim: Elmo, vai e conta a minha história. Aí eu sei que depois uma colega nossa até brincou, só faltou você dar o beijo, porque repetiu tantas vezes. Você sabia tudo ali. Então, a história do beijo, a Vida sempre disse que teve uma negociação dela aliás, do Walter Foster, com o marido dela, com o Gianni Gasparinetti, que era um dos engenheiros da televisão. E beija, não beija, ainda bem que ele já era da área, né? Assim, compreendia mais ou menos, né? Italiano, moderno e tal. E aí ficou nessa coisa de vai, não vai fazer o beijo numa primeira novela. Porque era uma novela e precisava uma coisa diferente para chamar atenção. Foi no último capítulo. Isso já em 1952, porque a novela é de 21 de dezembro de 51. E aí ficou nesse impasse e saiu no último capítulo o beijo, depois de muita negociação. Teve muita polêmica na época? A repercussão para ela foi positiva ou negativa? Imagino que devem ter julgado até dizer chega. Como ela sempre dizia, vou até imitar fora que ela sempre falava, eu que inventei o beijo técnico. A Vida, ela sempre dizia um negócio interessante, que ela falava assim, quando começaram a falar, eu fechei os ouvidos, me isolei e fiquei distante, porque eu não queria saber daquilo. Era um ato profissional. Ela não estava apaixonada pelo Walter Foster. Então, era apenas dois colegas contracenando. Sim. Então, ela diz assim, a polêmica não foi tão grande, até por uma razão. Não tinha quase ninguém com televisor. O segundo beijo, que foi o beijo gay, aí gerou mais polêmica, esse? Sim, mas mesmo assim, tanto ela como a Jorge Gomide, que foi quem deu o beijo em Calúnia... Essa imagem que a gente está vendo agora. Na TV Tupi, elas perceberam assim, vamos fazer uma coisa independente e se tiver polêmica, nós vamos enfrentar e ponto final. E foi. Não teve problema nenhum. Você sabe que a gente estava conversando ali nos bastidores e é óbvio que assim, eternamente a gente vai lembrar da Vida pelo primeiro beijo gay. Mas eu acho que eu costumo dizer o seguinte, o mais importante em tudo que ela fez foi a Pro TV, né? Com certeza. Por que o que a incomodou? Que ela falou, não, eu preciso resgatar essa história. Foi fácil para ela começar, mesmo sendo uma pioneira? Foi uma falta de consciência do próprio meio, de valorizar, porque sempre aquele negócio, pela primeira vez na televisão, e não é assim. Muitas coisas foram feitas. Volta e meia a gente vê novela, que está sendo refeita, que eu digo assim, está sendo colocada como algo original, e que quando a gente olha lá para trás, até nos teleteatros, já existiam. Do mesmo jeito. Ver formatos, que isso é uma coisa que eu como consultor, pesquisador, eu fico meio assim engasgado.
essa questão dos realities, de outros formatos, que vão e licenciam, sendo que são coisas que já foram feitas no Brasil lá atrás. E hoje em dia se paga por uma ideia que o Brasil já teve. Então, não que lá fora, no exterior, não tivesse tido isso antes. Mas você licenciar uma coisa... Uma coisa que é comum, né? Um patrimônio comum, né? Que estava lá. E a Vida, Luiz Galon, Blota Júnior e tantos outros nomes, eles tiveram essa preocupação. Vamos manter essa memória. Para que recupere a cultura brasileira. E precisa. Sim. É importante até para a valorização do profissional de TV. A Vida, eu imagino que ela deve ter... com o passar do tempo, meio que ela foi preparando você, foi preparando a equipe dela ali para dar essa... Qual que é a grande preocupação dela? O que ela passava para vocês? Olha, eu quero... O que ela quer preservar ali? O que ela quer deixar para o futuro? Olha, uma coisa que eu sempre bati em entrevistas, que a Vida... às vezes não falava isso, mas no modo como ela falava em si, se percebia isso. Nós não preservamos a história da televisão, nós preservamos a essência. Então essa criatividade, vontade de fazer. E a Vida de setembro para cá, ela preparou tudo. Tanto que uma pessoa que eu considero que ela também deveria estar aqui para falar, e que não só como filha, como agora a presidente da ProTV, a Thaís Alves. Aliás, eu mando um beijo para a Thaís e para toda a equipe da ProTV. Ó, como a Vidinha fazia, sempre que falava, né? Nas entrevistas, sempre... Assim. Um beijinho. Então, um carinho enorme, porque quem está aí assistindo a gente pode ter certeza, a luta continua, a ProTV continua, o Museu da Televisão, o Museu ProTV, como a gente chama, vai continuar. E é uma luta que eu tomei para minha vida e que eu sei que não sou o único. Não é só, você não está sozinho. Olha outra aqui, ó. A gente vai preservando, da maneira que dá, tem que contar essa história. Que é a sementinha da vida, né? Como ela foi contaminando cada um. Falando, não, você tem a sua importância. Ela era ela meio que mobilizada. Agora, eu vi ali as fotos, né? A gente estava aqui falando, foram sendo exibidas algumas fotos. Eu vi assim, cotidiano, seu com ela ali. Ela era meio sua avó, né? Assim, de você ir para casa dela, tomar café junto, fazer Minha madrinha de casamento, aliás. Uma pessoa que não tem palavras para falar. Ela vai ficar na minha vida, na minha história. Nunca vou esquecer, não vou deixar de citar, porque é a Vidinha, como a gente chamava ela. E vai continuar chamando. Ela está agora num plano melhor, com certeza, com vários companheiros que ela está reencontrando. Tem vários Deve estar pegando o pé do Chateaubriand e falar assim, eu falei muito de você. Nossa, tem uma turma grande lá, viu? Tem uma turma... Bom, de uma certa maneira, essa foi a nossa homenagem à Vida. Falando sobre vida, falando sobre televisão, falando sobre... Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você recentemente fez uma belíssima consultoria, que foi o Nada Será Como Antes. Né? Foi uma série que no começo todo mundo achava, não, vai contar a história fiel da televisão, mas passou pela história para, na verdade, fazer uma ficção e poder resgatar um pouco desse clima. Posso dizer que foi isso? É sim, isso? Sim. Inclusive, a minha consultoria ela foi mais na direção de arte. Cenografia, ou a parte de figurino, até um pouco sobre os atores e tal. Teve um caso muito interessante, que eu vou contar essa passagem, sobre isso que eu falei de ter a essência, né? Estava eu com o elenco de apoio aos figurantes no Switcher, que, nossa, foi emocionante. Quando eu cheguei lá e vi tudo reconstruído, porque eu fui passando as coisas para montar, as referências para montar. Eu fui primeiro, eu fiz a consultoria e depois eu chamei a ProTV, até teve o restauro da primeira câmera do país. E aí eu cheguei, e eles lá duros, né? Câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2, só assim. E, roboticamente, vamos dizer assim. Aí eu cheguei pro Bruno Garcia, que fazia o Aristides, e para esse elenco. Falei, gente... Vem cá. Mais ou menos quase um pai, né? Vem cá com o tio. Vocês precisam ser amigos. Aí eles me olharam assim.
Não, mas como que vocês precisam... Como que a gente precisa ser amigo? Gente, a gente não está recuperando uma época. Eles faziam rádio de dia, faziam televisão à noite. Então, já se conheciam há muito tempo. Não é aquela coisa que você tem que ficar duro. E aí falar, mas pode dizer, porque a TV Guanabara passava no Rio de Janeiro. Pode dizer que foi na praia? Eu falei, pode, mas porque tem textos paralelos que estão além do roteiro, né? Mas com calma, porque como todos os pioneiros, vivia mais dentro da televisão do que fora. E aí eu lembro de ver, nossa, quando montou o Switcher, foi uma coisa assim impressionante. Ver o Switcher funcionando, e foi baseado em fotos, em experiências e tudo, até do meu tio, da minha mãe, da própria vida também, da gente ir resgatando essas histórias e colocar. Eu me emocionei quando eu cheguei no Estúdio F, lá no Projac, e vi tudo aquilo. Tudo montado. Bom, quero agradecer muito a sua participação aqui, sua presença aqui, muito bacana. Falar sobre televisão, tem a responsabilidade aí de seguir junto com a Thaís, junto com todo mundo lá, o que a vida falou. Muito obrigado, muito obrigado. E eu falo em nome de todos nós. Obrigado por todo o apoio que você sempre deu para a gente, você, o Rony, a Gazeta em si, que a vida considerava a casa dela. Então, em nome dos pioneiros. Eu sou uma centelha no meio disso, mas aquela sementinha que a vida falou que plantou, tá lá, eu me comprometo com todo mundo, toda a equipe, que isso vai continuar. Elmo, mais uma vez, obrigado.